Boa tarde, acadêmicas e acadêmicas do FutClass. Vamos bater um papo hoje com o nosso valoroso Felipe Gil, executivo do Figueirense, importantíssimo clube da região sul do país. Vamos bater um papo especial. Fazendo conexão. Vamos aguardar a entrada do Felipe Gil. Boa tarde. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Agora sim, melhorou. maravilha. Agora sim. Bom, Felipe, Beleza. antes de mais nada, quero te agradecer aí a disponibilidade, né? Para a gente é uma honra Obrigado. muito grande aí ter essa possibilidade, né, de bater um papo contigo aí. Tem feito um excelente trabalho, a gente tem acompanhado a sua carreira aí. Então, muito importante, muito boa tarde. Agradeço a sua participação, Felipe. Obrigado. Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade de poder estar conversando com vocês também um pouco e estamos à disposição para poder bater um papo e conversar um pouquinho sobre futebol. Beleza, Felipe. Nós temos feito aqui várias lives desde o início da quarentena. Nós chamamos aí outros executivos também de futebol, o Ítalo, o Klaus, Paulo Brax também do América, enfim. Desculpe aos outros aí, mas só para realmente ratificar aí a importância e o compartilhamento, né, desse aprendizado, dessa sua experiência do futebol. Antes de começar, eu quero mandar um abraço aí pro pessoal que está acompanhando conosco, o nosso valoroso Gustavo Correia, lá do Cruzeiro, o Anderson, o Ricardinho também, supervisor lá do Cruzeiro. Um grande abraço, pessoal. A todos que estão entrando aí, o Nestor. Muito obrigado pela participação. Muito bem, Felipe. Eu quero saudar também os nossos acadêmicos, né, e acadêmicas do FutClass. O FutClass ele tem um propósito muito grande, sabe, Felipe? De transformar o futebol pela educação e a educação pelo futebol. Então, realmente, é uma atividade multidisciplinar. A gente sabe que o futebol hoje ele exige uma visão muito ampla, né? Desse mundo aí chamado de futebol, que não é mais simplesmente entender um pouco, vamos lá, e a gente sabe que as coisas não funcionam mais assim. Então, antes de a gente começar o nosso bate-papo, Felipe, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco até também, para compartilhar desse histórico seu, né? Falar um pouco da sua formação acadêmica, de cursos que você, porventura, tenha feito, e também o seu histórico profissional. Vamos começar aí com a sua formação acadêmica, né? Quem é o Felipe Gil? Por gentileza, Felipe, a bola é sua. Não, beleza, obrigado. Eu comecei, né, como a grande maioria, acho que dos jovens, né, tentando jogar futebol. Eu ingressei na escolinha do Grêmio em Porto Alegre com 8 anos de idade, acabei saindo com 17 no sub-20, na transição do 17 para o 20. Aí fui tentar aventurar um pouquinho mais, estive em São Paulo, tentei jogar no sub-20, fiquei uns 5 meses no Corinthians, mais um ano no ET Jundiaí, quando ainda existia o ET Jundiaí, que agora é paulista, né? Na fase boa. E acabei voltando para o Rio Grande do Sul e joguei no São José de Porto Alegre ali mais um ano e meio. E nesse meio tempo acabei ingressando na Universidade de Educação Física, na Faculdade de Educação Física, na PUC, lá do Rio Grande do Sul, né? E aí dentro da experiência acadêmica, acabei indo para os clubes, principalmente no Grêmio, onde eu tive uma oportunidade muito boa de estagiar e ficar bastante tempo fazendo estágio. E aí nesse meio tempo fiz alguns cursos inerentes à área de preparação física, parte técnica, alguma coisa de gestão, não muito. Eu pensei, né, no início da minha carreira, a ideia era mesmo trabalhar no campo. Uhum. E aí acabei em 2006, né, me formando e comecei a trabalhar em alguns clubes profissionais, né? Acabei começando em clubes profissionais como preparador físico. Então, trabalhei aí bastante tempo, trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, trabalhei no interior de Santa Catarina, tive uma experiência no Maranhão também, trabalhei no interior do Maranhão, e aonde no final de 2017, no final de 2011, né, eu tive a oportunidade, o convite de vir trabalhar no Figueirense, trabalhar na parte de observação técnica, né? Eu estava no São Paulo de Rio Grande trabalhando, como auxiliar técnico e meio que ajudando a montar a equipe. Naquela época eu já comecei a um pouco me interessar pela essa parte de gestão. E acabou que eu fiquei bastante tempo aqui, fiquei até acho que uns 3, quase 4 anos aqui no Figueirense. Aí fui para o Internacional,
né, pós esse período, e aqui no Figueirense, nesse período, eu acabei sendo treinador do Sub-15 um período, e depois me convidaram para ser coordenador técnico, e logo em seguida, ali, 6 meses, eu acabei assumindo a coordenação geral da base, né, como gerente da base. E aí, nesse meio tempo, eu acabei indo para o Internacional, né, indo em 2014, em maio de 2014, onde eu fui como coordenador de captação e permaneci lá até o final de 2017, onde eu retornei para o Figueirense para trabalhar nas categorias de base como coordenador, né? Então, permaneci e estou aqui até esse momento, onde em 2018 acabei estando aí junto com a comissão técnica do professor Emerson Maria, no primeiro momento, ajudando e tendo a primeira experiência o ano passado como executivo do Figueirense, né, como à frente, né, do processo todo, e aonde eu tô até hoje aqui no departamento profissional, né. Referente à questão acadêmica em si, eu acabei nesse meio tempo realizando alguns cursos, né, tem um curso que eu ainda não consegui fazer pelo tempo, que é o da CBF, de gestão da CBF, que eu ainda não consegui ter tempo nessa nossa correria aqui, mas é um curso que me atrai bastante, mas cursos principalmente aí de gestão de futebol e de gestão de pessoas também, que eu acho que é importante para a gente poder tá convivendo e fazendo nesse nosso meio, né? Excelente, excelente. É realmente uma trajetória aí brilhante, né? A gente vê que você teve a experiência aí, né, dos dois lados, né? Tanto em campo, né, acadêmica, e agora também como um executivo de futebol. E aí, Felipe, eu acho que é interessante, é importante também dizer que essa live ela vai ser gravada, né? Ela vai também para o YouTube, com a sua autorização aí também. Nós vamos passar isso, né, para os nossos acadêmicos, exatamente para Legal. compartilhar essa situação e principalmente para aqueles que não estão podendo participar agora conosco. Então, realmente, já inclusive convido as pessoas, né, para se inscrever no nosso canal, que todas essas lives elas estão salvas lá. É interessante, ô Felipe, as pessoas às vezes não têm ideia, né, do que é o trabalho de um coordenador geral, do executivo, né, do importante clube do futebol brasileiro. Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco, realmente, assim, qual que é o papel na prática, né, de um executivo de futebol, e você fizesse uma correlação, até porque nós sabemos aí que fora do país, né, na Europa, enfim, existe pela condição financeira, pela questão também cultural, um staff muito maior, né? Então, às vezes, o profissional ele fica mais focado em determinada área. Então, eu gostaria que você compartilhasse o seguinte: hoje, qual que é a real função, né, que você exerce dentro do clube, né? Se não somente, né, não vou dizer somente, que é uma palavra realmente inadequada, Sim, mas eu digo só certo. contratação de atletas, enfim. Mas, além disso, quais são os seus papéis e se existe uma diferença dessa mesma função que você faz aqui com relação a outros profissionais, né, da sua categoria, eu digo, no mundo como um todo. Certo. Na verdade, eu acabo sendo, né, aqui hoje estou como coordenador geral, né, de futebol, Uhum. e aí acaba interligando o profissional e base, né? Então eu tenho um diretor, né? Tenho um diretor acima de mim e tenho o coordenador da base que trabalha praticamente junto comigo. A gente até Felipe, o meu aqui travou. Eu não sei, deixa eu reiniciar aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem e acompanhando o meu vídeo? Entender aqui a conexão. Parece que era do lado do Felipe Gil. Vamos ver se ele nos conecta aqui novamente. Só um minuto, por favor. Vou fazer a reconexão do nosso amigo Felipe, coordenador geral do futebol do Figueirense. Vamos lá. Ele já está reconectando. Só mais um instante, por favor. Vamos reativar a nossa conexão com Felipe Gil. vamos lá, eu Muito acho que bem. voltou. Perfeito. Isso. Então, Guilherme, na verdade, assim, a gente acaba fazendo nessa função um pouco de cada coisa, né? Então, além de reuniões
com todas as categorias, né, juntamente com o coordenador da base, com a comissão, com a comissão técnica do profissional também. Tem que elaborar a questão dos orçamentos, e aí eu participo tanto da base quanto do profissional em relação a essas questões. Ou tentar mapear também os atletas, tentar não, mapear os atletas para a contratação do profissional e com alguma prospecção também, principalmente no sub-20, para que a gente consiga aí ter uma lacuna boa, né, em relação a essa transição de atletas e gerenciar todo aí o processo, principalmente aí de empréstimo de atleta e a vinda deles, né? Eu acho que a diferença, acho que a maior diferença de todas, na verdade, entre os países, eu acho que a gente pode dizer que basicamente em relação a questão associativa, né? Hoje aqui nós temos um presidente, né? O Figueirense é um clube associativo, ele, lógico que em alguns momentos teve uma empresa gerindo, né? Mas de uma forma que hoje não foi bem administrada, vamos dizer assim, no passado, né? E todos sabem. Sim. Mas hoje nós temos uma estrutura associativa com vice-presidente, com presidente, acho que como a grande maioria dos clubes, né? Basicamente, eu acho que os demais clubes, aí, os clubes de fora, basicamente tem um CEO onde tu responde, e eu acho que esse link ele acaba sendo, às vezes, um pouco mais fácil, né? Sim. Mas a gente tem eu acho que essa forma, né, de associativo e empresa, eu acho que é o que difere mais, eu acho, o trabalho de quem gera aí a questão do executivo, né? Perfeito. Não, maravilha. Realmente essas diferenças elas precisam ser consideradas também, né, Felipe? O dia a dia a gente sabe que vai fazer muita diferença. Agora, Exato. você comentou aí com relação, né, à sua formação, a gente sabe que inúmeros executivos tiveram uma história, uma trajetória diferente, né? Alguns vieram realmente da educação física, outros da administração, outros da economia, muitos também da área jurídica. E essa vamos dizer assim, essa variação, né, de formação, ela é muito importante. Na sua visão, existe um caminho único, né, vamos assim dizer, para se alcançar, né, essa trajetória de ser um executivo de futebol? Na sua opinião, realmente tem um lado melhor? É importante que o executivo ele tenha passado, né, realmente ali pelo campo, para entender a base, ou não? Isso não é importante, é necessário realmente que tenha um lado acadêmico, etc. e tal, ou o melhor realmente seria essa fusão dos dois, né? Como que você vê a gestão dessa questão interdisciplinar aí da carreira para se tornar o executivo de futebol? Eu entendo que o ideal seria juntar tudo, né, Guilherme? Eu acho que o ideal é tu conhecer um pouco de cada área, lógico, como tu falaste, né? Cada um teve uma vivência, e tem uma especialidade, vamos dizer assim, né? Perfeito. Alguns, como tu falaste, na área jurídica, mas eu acho que nós, né, na nossa função, nós precisamos aprender e um pouco de cada área, né? Na área jurídica, na área técnica, na área administrativa também, né? E eu acho que nós precisamos disso. Obviamente que alguns clubes têm um staff um pouquinho maior, onde tu acaba podendo ter uma diferenciação bem grande em relação a isso, né? Mas quanto mais nós conseguirmos nos adaptar a isso e entender um pouco de cada área, eu acho que é o que faz aí o executivo ter um pouco mais de sucesso aí no seu relacionamento, no seu dia a dia de trabalho. Maravilha. Eu percebo que você realmente entende, né, que esse desenvolvimento, essa capacitação, ela é importante. Então, isso já o diferencia muito, né, de vários executivos aí que às vezes, né, por N motivos, não tem essa possibilidade de ter essa oportunidade que você teve de julgar, estar ali no campo, preparador, captador, enfim, tudo isso te trouxe essa bagagem para que você esteja onde Exato. está. Agora, dentro do grupo aí do Figueirense, né, do clube, vocês hoje possuem algum tipo de trabalho nesse sentido com os colaboradores, seja tanto no nível executivo e também no nível operacional? Vocês têm algum trabalho nesse sentido de capacitar? É óbvio também, né, que acho que cada um, principalmente no mercado competitivo e principalmente no futebol, que é um mercado muito restrito, né, Felipe? Apesar de vários clubes, a gente sabe que realmente é um mercado muito restrito. Então, as pessoas elas têm Sim. uma dificuldade de entrar, todo mundo gosta desse ambiente. Mas, então, considerando a questão do desenvolvimento, eu acredito também que o próprio profissional ele precisa se desenvolver,
nesse sentido, né? Ele mesmo tem que correr atrás, tem que tentar fazer curso, enfim, network e tudo mais. Mas eu queria saber, assim, da sua experiência aí dentro do clube, do Figueirense, se existe algum incentivo nesse sentido, algum trabalho de desenvolvimento, o que você espera também, né, da equipe e dos profissionais que trabalham com você nesse autodesenvolvimento. Hoje, até por uma questão de reformulação hoje aqui do Figueirense, onde na verdade o clube passou por uma eleição no início de março e a gestão que retornou ao Figueirense foi uma gestão muito vitoriosa aí há cerca de 10 anos atrás, nos tempos áureos do Figueirense, onde teve bastante conquista e revelação de atletas, né? A gente acha e a gente tem certeza e eles trabalharam 15 dias e logo após esses 15 dias acabou vindo essa pandemia, né? Um espaço Então, muito curto, né? é, muito curto, eles trabalharam muito pouco e já deu para ver uma diferença do que nós vínhamos enfrentando o ano passado e do que enfrentamos realmente. E a gente crê que isso deva acontecer. Hoje o Figueirense ele não tem uma escola e uma forma, e a gente tenta incentivar com que todos os funcionários, né, e principalmente do que nós estamos sempre juntos, né, de poder fazer com que eles realmente se interem, com que façam cursos, e a gente tenta criar situações para que isso realmente aconteça, Uhum. mas hoje a gente não tem esse desenvolvimento interno, né? A gente tem, lógico, reuniões metodológicas, a gente conversa é, praticamente a cada 15 dias, a gente tem uma reunião com todos os departamentos para poder organizar realmente o clube, não deixar com que as coisas faltem, mesmo que a gente tenha aí uma equipe de trabalho mais enxuta, mas eu acho que a gente precisa organizar, e aí organizando é a forma da gente poder também adquirir conhecimento e estar com as pessoas de todas as áreas mais próximas, né? Os profissionais que nós temos aqui hoje, desde o profissional, isso é uma coisa muito boa que o clube tem, 95%, e eu digo 95% porque nós temos duas pessoas só no profissional que não são oriundas da base, né? Uhum. Então nós temos aí todos os funcionários hoje que estão no profissional, exceto a nossa nutricionista e o nosso diretor, inclusive, que foi jogador do clube e hoje retornou para ser diretor. Então, nós temos aí duas, três pessoas que não passaram pela base do Figueirense, desde o treinador até o roupeiro, todos Interessante. passaram pela base, então todos sabem aí a responsabilidade que tem de estar à frente aí de um clube do tamanho do Figueirense. Então, a gente espera justamente isso, essa identificação com o clube, né, o que a gente tenta passar até para os atletas que estão chegando, ter uma identificação e fazer com que, né, junto com a nova gestão, com que o Figueirense volte aí a retomar o caminho que sempre teve aí nos anos anteriores. Bom, bacana, muito interessante aí realmente essa reflexão sua e essa colocação, né? E só aumenta a responsabilidade também dos profissionais, né? Exato, exato, Porque exato. sentir a pressão, né? Ou seja, passou pela base, enfim, conhece a filosofia da torcida, enfim, da história, né, do clube. Então isso realmente só aumenta a responsabilidade de todos aí. Tem uma Exato. colocação aqui do Nestor, um abraço, Nestor. Ele comenta aí sobre a questão da captação, né, e organização das categorias de base. Então, ele coloca aqui qual seria, né, a forma de seleção dos atletas diferenciados juntos aos intermediários de futebol. Então, na verdade, seria como que vocês interagem, né, no sentido com os intermediários para essa captação de atletas, né, de acordo com a necessidade de vocês. Como é que é essa interação com o intermediário com a necessidade de vocês? Muito da questão do nosso network e dos contatos que nós fizemos e que fazem conosco, né? Uhum, Então, hoje a gente tem aí, lógico, que, como eu falei anteriormente, uma reconstrução aí do uhum. que aconteceu nesses últimos Sim, anos aqui no Figueirense. sim, sim. E aí nós estávamos dando andamento a isso e também teve essa paralisação É, toda. Mas a gente precisa de parceiros, né? Hoje o Figueirense, passei aí quase 4 anos no Inter nessa parte da captação, então é uma coisa é uma área que eu gosto muito conhece bem. e que eu aprendi muito, né, nesse clube com as pessoas que lá estão. Então eu acabo tendo um carinho muito grande hoje, mas hoje o Figueirense ele não tem uma figura responsável pela captação. Então
ela vai muito aí dos contatos das pessoas Uhum. que trabalham aqui, né, para poder tentar fazer essa captação, fazer com que os meninos cheguem aqui. Perfeito. Bom, agradeço a participação, Nestor. Todos são convidados aí também, caso queiram mandar alguma pergunta. Você comentou, né, dessa mudança da gestão, né, o que aconteceu aí também, né, nos acompanhamos aí no ano passado, e toda essa história também que você comentou do Clube Empresa, essa transição, isso tudo, lógico que afeta, mas a vida continua, né, Felipe? Exato, Então não tem como. exato. E a gente sabe que essa questão, né, a receita do match day, né, ou seja, do dia do jogo, sócio torcedor, tudo isso foi impactado, né, com essa paralisação. E eu acompanhei também algumas entrevistas suas, né, no sentido de, tanto no final do ano passado, como também no início desse ano, com relação ao seu planejamento, né? Como que você, né, nesse papel aí de gestor, eu acho que realmente o desafio é ainda maior, quer dizer, já existiu um desafio agora, ainda maior, para poder manter, né, esse planejamento estratégico, considerando essa queda da receita e também até a própria questão da alteração, né, do patrocínio, da cota de distribuição de Exato. TV, 50%, enfim, em uma tabela de distribuição. Então, como que você entende aí? Vai ser possível manter esse planejamento que você tinha desenhado aí no início do ano? Você teve que alterar muita coisa? Enfim, é uma pergunta inevitável, né? Mas, Claro, claro. por gentileza, como é que está se preparando aí nesse sentido? Nós temos aqui internamente conversado bastante sobre isso também, né, Guilherme? Porque é, é inevitável que as coisas, que algumas situações ruins, na verdade, eu acho que para todos que trabalham no meio do futebol, e lógico que no mundo todo, e no nosso país também não é diferente, a gente não pode também olhar somente para o futebol e abster o que está acontecendo no nosso país, né? A gente tem que pensar num todo, né? A questão do planejamento, eu acho que ela vinha sendo bem feita, dentro de tudo que tinha sido planejado realmente, organizado e pontuado, de todos os problemas que aconteceram no passado, para que não se repetisse esse ano. A gente estava tendo alguns êxitos, né, no início desse ano, e o planejamento para o brasileiro, na verdade, para a Série B, nós tínhamos uma situação bem traçada, organizada, mas provavelmente a gente deve ter que mudar um pouco esse foco, né, esse enfoque, Sim, para poder adequar nossa realidade à questão orçamentária, principalmente, né, junto com o que nós precisamos organizar em relação ao planejamento, né? A gente precisa entender quando que o futebol vai voltar, a gente precisa ver quando que vão voltar os jogos, o que que vai acontecer realmente, para poder dar início, reiniciar o planejamento, né, e entender até quando e onde que os patrocinadores vão voltar a ajudar também, né? Nós tivemos uma queda aí de patrocínio no clube, uma queda de receita de sócio-torcedor também, como tu falaste. A cota da televisão ela está vindo menor do que tinha. Então a gente precisa entender isso tudo para tentar assim dar o start aí na relação na reorganização desse planejamento. Mas provavelmente a gente não deva conseguir cumprir 100% o que nós tínhamos planejado para a Série B. perfeito, perfeito. Isso é interessante, né, a gente colocar, e aí assim, num espaço aqui acadêmico, né, e é muito difícil explicar isso, né, um torcedor, Uhum. enfim, todos nós somos torcedores, né, fomos algum dia especificamente, mas é importante entender também esse cenário, né, não só a pandemia, que certamente colocou tudo de ponta cabeça, mas entender também as possibilidades orçamentárias do clube, enfim, tudo isso é muito Exato. importante, e principalmente com relação a esse orçamento que você comentou. E aí, a gente sabe que o futebol é muito imediatista, né, Felipe? Assim, entrou hoje, amanhã a gente tem que trazer resultado. Se não, o resultado não veio, vamos trocar. Não funciona. Treinador, atleta, comissão técnica, executivo de futebol, a gente sabe que isso realmente é muito É, pesado. E mesmo com todas as mudanças, enfim, as tentativas, né, erros e acertos e tudo mais, tem que se manter o modelo de jogo, manter a estruturação, a comissão técnica, tudo rodando de uma forma que deve ser. Como que você consegue, né, assim, administrar tudo isso? Também você falou que é do profissional, também tem uma interação muito grande também com a base, com toda a parte aí de gestão, planejamento e tal. Como que o gestor de futebol, né, consegue segurar essa pressão nesse momento? Então, como que você consegue manter essa pressão e ainda assim continuar com o modelo de jogo, com foco, para conseguir alcançar os objetivos?
Eu acho que tem duas palavrinhas que são chaves nisso, né, Guilherme? Que é respaldo Uhum. de quem está em cima, né, do presidente, dos diretores, e convicção no trabalho que está sendo feito, né? Eu acho que isso que a gente tem que tentar manter, independente da forma e de como as coisas estão acontecendo. Eu acho que isso é fundamental, né? Tu tendo respaldo e convicção no que tu está fazendo, eu acho que as coisas têm mais chance de dar certo, né? Nós temos aí algumas situações. O ano passado, dentro de toda aquela crise que o Figueirense estava vivendo, nós no final do ano a gente tinha pouco cartucho para queimar e nós acabamos aí dentro das nossas convicções e dentro do respaldo que a diretoria e que o presidente na época nos deram, nós contratamos aí cinco atletas que chegaram, começaram a jogar, entraram no time, encaixou e acabou dando certo, e a gente acabou conseguindo livrar do rebaixamento, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tu tem que ter respaldo e tem que ter convicção no que tu está fazendo. Eu acho que isso já é um grande passo para que as coisas comecem a dar certo e que tu consiga tentar, vamos dizer assim, não se manter, mas pelo menos tu ter essa linha de trabalho bem conduzida, né? Não, perfeito. E, na verdade, é aquilo, né? Quer dizer, cinco, seis atletas, né? Nós estamos falando do elenco aí Isso. profissional de 11. Então, quer dizer, é uma mudança realmente drástica. E ainda atletas, né, que optaram também em sair, de repente, por uma proposta, enfim, por Exato. N motivos, de repente você Exato. está contando ali com aquele profissional e não é É. opção. Então, enfim, realmente contar com todos esses cenários aí que fogem do seu controle especificamente, Sim, realmente é um sim. desafio muito grande. Bom, falando um pouquinho da base, antes da gente falar aqui, tem uma observação aqui do Josivaldo, que comenta que poucos clubes levam a sério a gestão, por isso estão presenciando crise. Exemplo hoje do Cruzeiro. Aqui na Paraíba, os clubes precisam mudar o jeito de gerir os clubes. Então, acho que vai muito em cima daquilo que você comentou, não é? Que é a importância da gestão e da preparação. E um ponto muito importante que você comentou aí, que é realmente o respaldo, né? Para que você consiga fazer um trabalho de longo prazo, consolidado, etc., é muito importante que essa confiança e esse respaldo ele seja concedido pelos dirigentes, porque senão a coisa fica muito estável, né? Ah, Bom, sem dúvida, pois não. Guilherme, sem dúvida. Não, e até assim, nessa questão que o pessoal comentou, eu acho que o que os clubes têm que entender é que o gerente de futebol, o executivo, o coordenador, ele não é uma figura ilustrativa para defender ninguém, né? Vamos dizer Uhum. assim, para defender diretores, estatutário. Ele está ali para trabalhar, para desempenhar o seu papel, para fazer o melhor para o clube que ele está trabalhando, né? E alguns clubes acham que não precisa ter, não precisa. Então, não, porque nós conseguimos tocar o departamento. É difícil, Uhum. é muita coisa que envolve, desde a gestão, como eu falei lá no início, da questão da gestão de pessoas, que tem a questão dos atletas, comissão técnica, até essa questão de contato, network, conhecer o mercado. Eu acho que tudo isso precisa ser a nossa profissão hoje, né, dentro do futebol, graças a Bex, principalmente, ela Uhum. está criando um corpo legal de trabalho, um corpo legal. Hoje tu vê aí grandes clubes, a maioria dos clubes tendo um gerente, um executivo, uma pessoa ligada realmente para fazer essa função e esse trabalho, né? Eu acho que os clubes médios e os clubes pequenos, eles também têm que pensar dessa forma, de ter uma pessoa assim, não é simplesmente uma figura que está lá só para contratar. Ele está não só para contratar, mas para tentar ver toda essa parte de gestão também. Perfeito. Hoje realmente, né, um clube que pensar dessa maneira está fadado aí a um É, sucesso, né? Alguns clubes também, infelizmente, às vezes precisam, o executivo ele precisa também ter uma outra função para poder conseguir ter uma exato. remuneração adequada. E é muito interessante essa questão da Bex também, né? No sentido de tentar, inclusive, profissionalizar, né? Ou seja, criar a efetiva função do executivo do futebol, né? Existe Exato. uma movimentação muito grande nesse sentido, o que eu acho que seria realmente muito interessante. Quero mandar um abraço aí Sem também, dúvida. pessoal, que está entrando aí do Futebol, o Daniel, o Fábio, a Fátima, o Rodrigo. Obrigado aí pela participação, pessoal. Bom, falando um pouquinho da base, eu acho que nós vamos ver assim, um contrassenso às vezes, né? Porque é óbvio que o que traz a receita imediata é o time profissional, né? Mas por outro lado,
a base também é importante para revelação, enfim, uma possível transação, uma venda, etc. Inclusive, parabéns aí para vocês, né? Eu vi que vocês renovaram, né, o certificado, né, de clube formador, enfim, Exato. sabe que não é tão simples, né? São poucos os É clubes, muita verdade. gente não sabe, mas são poucos os clubes no Brasil É, que conseguem, né, o certificado de clube formador, que exige uma série de pré-requisitos, né, de médico, enfim, escola, a isso. parte odontológica e tudo mais. Então, ou seja, isso ratifica também, né, o histórico aí do Figueirense nesse sentido, inclusive várias pessoas que revelaram, vários atletas, né, o Felipe Luiz, o Firmino, enfim, e vários outros Mesmo. aí. Como é que você acha que isso pode ser aproveitado, né? Muitos clubes estão pensando, inclusive, de diminuir o elenco da base, talvez nem voltar mais esse ano. E agora, por outro lado, pode ser também uma fonte de receita muito importante, né? Para fazer o caixa no clube. De repente tem uma revelação, sub-20, enfim, aqueles atletas que estão na transição, e exatamente você pode utilizar não só como reforço, mas como também uma possibilidade de caixa. Você acha que essa alternativa ela vai ser mais aplicada nesse momento? O que você acha, Felipe? Aí no Figueirense vocês têm essa metodologia, além, óbvio, né, de toda a situação de solidariedade, né, no caso de uma transação. Sim. Hoje, na verdade, nós temos 15 atletas no elenco profissional, dos 28, dos 26, Uhum, que são oriundos da base, né? Então a gente já está tentando, na verdade, desde 2018, fazer com que isso não seja uma questão emergencial, né, Guilherme? Que seja uma uhum, questão realmente do clube, que seja que a gente primeiro olhe para dentro, né, para depois buscar fora, né? Então isso a gente está tentando organizar aqui dentro do Figueirense, justamente para que aconteça isso, né? E aí, logicamente, ter as duas situações, ter o ganho técnico, obviamente, e ter futuramente ou momentaneamente o recurso, a questão financeira de uma venda, de uma sim. situação esporádica dessa que a gente sabe que acontece e tem que ser dessa forma, porque eu acho que a exposição do atleta da base no profissional ela tem que ser o último tópico realmente, porque senão não adianta tu ter a base se tu não consegue expor o teu produto que tu preparou Sim. tanto tempo numa, Investimento. no, no investimento que tu fez. Então a gente está tentando, a gente tem esses atletas já no profissional, né? A nossa ideia e nós conversando até com a Federação Catarinense é que retorne a categoria de base esse ano aqui de alguma forma, né? Então nós estamos vendo, primeiro eu acho que o profissional ele tem que voltar para depois a gente começar a pensar nessas questões, mas a base eu acho que tem que ter, a gente não pode abrir mão disso, né? Acho que nenhum clube pode abrir mão da base. Não só para isso, né? Não só por uma questão de recurso mesmo, mas para que tu tenhas, se a gente não voltar esse ano, como é que vai ser o ano que vem? Uhum, Os meninos que estouram a idade esse ano, como uhum, que nós vamos fazer? Né? A gente não vai conseguir proporcionar o último ano de trabalho deles no sub-20, por exemplo, e ter uma ideia dentro do clube se a gente vai conseguir deixar eles no elenco profissional ou não, né? Mas é uma ideia do Figueirense, e daí o Figueirense, como tu falaste, nós tivemos aí o certificado de clube formador renovado, em 2000 no início, né, o Figueirense, o certificado do Figueirense ele é o 001, ele foi o primeiro uhum, clube do sim, Brasil a ter o certificado, verdade. e isso a gente tem conseguido renovar constantemente dentro de cumprindo todas as exigências da CBF e dos órgãos competentes, mas a gente precisa fazer com que a base seja cada vez mais importante dentro de um processo final, né? A gente precisa fazer com que isso aconteça e, como eu falei no início, isso tem que ser uma norma do clube. Ela não pode ser simplesmente, eu não tenho dinheiro para contratar, eu vou usar a base. Não, a gente tem que olhar primeiro para a base, ver as condições dos atletas que nós temos, e aí, se não tiver, aí sim a gente tem que ter uma cobrança em relação ao trabalho da base, a gente tem que buscar esses atletas, a gente tem que formar melhor esses atletas, para que a gente consiga, como eu falei, colocar eles no elenco profissional, na equipe profissional, e eles conseguirem nos dar o retorno técnico e financeiro futuramente. Sim, perfeito. Perfeita colocação. Tem uma participação aqui do Ricardo, lá do futebol. Ele coloca: se a base não voltar, infelizmente, os atletas de 2003 terão sonhos encerrados. Jogaram um pouco no ano passado e não jogarão no primeiro ano sub-20. Exatamente. Exato.
Exatamente. Perfeito. Dentro dessa, nós temos muitos atletas aí que nos assistem, inclusive também assistirão no nosso canal do YouTube. Com relação ao estudo, né? O que você entende, assim, o que é realmente importante esse estudo dos atletas? Eu estou falando realmente do ensino fundamental, né? Da importância disso. E se existe alguma correlação dentro do campo, né? Então, ou seja, aquele atleta que ele estuda, de repente ele observa alguns treinos, estuda a parte mais tática. Isso você acha que pode refletir de alguma forma até para o entendimento de jogo, para a metodologia, ele conseguir captar realmente ali o que o treinador está passando? Você acha que existe essa correlação ou realmente o atleta ele é dentro do campo e acabou? Não, nós aqui no Figueirense, acho que todo o departamento de formação, nós acreditamos que existe sim essa correlação do atleta que, que tem um cognitivo, né, que é uma palavra da Sim, moda, da né, moda. É isso aí. que tem o cognitivo alto, que então assim a gente procura também, e principalmente agora nesse período, a gente tem feito eles pensar bastante com N exercícios que as comissões técnicas e a psicologia, assistente social tem passado para eles para a gente poder tentar desenvolver isso. É lógico que a gente também tá tentando trazer muito mais perto da nossa realidade, né, da realidade do futebol, né? Mas a gente entende sim, e isso é muito cobrado aqui dentro do clube. Os atletas eles precisam ter uma assiduidade muito grande para a gente poder mantê-los aqui, os atletas que são de nossa responsabilidade, porque a gente entende que essas duas situações, né, a questão do entendimento, né, do entendimento de jogo e da forma como ele vai se comportar nessa questão, e também por uma questão social que nós sabemos que, que, que a grande maioria não vai conseguir atingir o alto nível, né, e fazer com que eles terminem pelo menos o estudo, né, e no período que estão conosco aqui, a gente procura obrigar bastante para que eles estudem e procura tentar desenvolver essa parte cognitiva da questão de dentro de campo também para aperfeiçoar e para melhorar isso. A gente tenta isso é um consenso dentro do clube que é uma questão muito obrigatória aqui dentro, né? Para a gente poder tentar ter o melhor atleta possível dentro do que a gente consegue buscar, né? Não, perfeito. Voltando aqui, eu estou vendo uma participação aqui da Ruth Martins, ela nos acompanha aí, muito obrigado pela participação. Ela comenta, né, que existe o grande risco, né, de queimar etapas com relação à necessidade de utilização dos atletas da base, né, uma vez que faça necessário, mas, por outro lado, existe um grande risco também de um atleta, em função do que está acontecendo, acabar ser queimado, né, colocado numa situação que ele não está efetivamente preparado. É um risco, né, Felipe, que nós vamos ter que, às vezes... Ele é um risco, mas eu acho que ele tem que ser um risco calculado, né? A gente tem que Uhum. calcular o risco para poder também não perder o atleta, não perder o ativo do clube, não expor de uma forma desnecessária. Eu acho que tudo tem que ser controlado. Eu acho que isso também, né, voltando à primeira pergunta, é uma forma que nós, né, que estamos aí à frente dos processos, de tentar fazer com que isso não aconteça, né, de expor da forma desnecessária. A gente tem que correr os riscos, tem que correr o risco sim, mas a gente também, como eu falei, tem que ter convicção do que nós estamos fazendo para que, se acontecer esse tipo de situação, a gente também tem que ser responsável por isso, porque a gente precisa dar o retorno, a gente precisa dar o retorno de vitórias, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer com que o clube perca um atleta que sempre foi destaque em todas as categorias e simplesmente a gente atirar para dentro do campo sem um mínimo de preparação. Perfeito. Eu acompanhei, os profissionais começaram a voltar, né, a partir do dia 18, né, inclusive teve Exato. que ir lá no CFT, lá em Palhoça, né, porque, enfim, Exato. as questões aí políticas a gente tem acompanhado aí e tal. Como que foi esse desenvolvimento, né, durante esse período? É lógico que eles estão fazendo um treinamento mais físico ali, em grupos, né, de 6 ou 7, em horários diferentes, né? Exato. Durante esse momento de paralisação, como é que foi essa orientação por parte do clube, tanto na parte de preparação física e também na parte psicológica? Teve algum acompanhamento nesse sentido? Como é que vocês vivenciaram esse dia a dia aí para voltar no sentido Sim. até de tentar reduzir as lesões, né? Porque é inevitável. O treinamento em casa não vai ser, infelizmente, né? Por mais que se queira,
igual aos treinamentos dentro do clube. Então, o que vocês fizeram aí como plano de ação durante a pandemia, né, durante esse momento, tanto na parte de treinamento físico e na parte principalmente psicológica, né, que eu acho que é o Sim. principal aí também nesse momento. Nós tivemos aí duas etapas, né? Nós tivemos as férias dos atletas ali em março, Uhum. aonde foi dado a fisiologia e a preparação física, passaram cartilhas semanais para os atletas para eles cumprirem, e aí eles iam, né, controlando essas atividades de forma online por questionários também que foi aplicado com eles em Bacana. relação a se eles estavam atingindo o objetivo do treinamento ou não. Pós-férias, a gente acabou fazendo aí os encontros pela plataforma digital, né, os treinos online, né, com o preparador físico já em caráter ao vivo, né, caráter ao vivo, ele passando o treinamento, onde no dia anterior era passado a atividade. Nós também tivemos o cuidado de fornecer para os atletas o material necessário para que eles tenham em casa para poder fazer esses exercícios, a atividade que foi imposta. E após o governo do estado aqui liberar os treinamentos de forma controlada, nós tivemos inúmeras reuniões, até várias reuniões no mesmo dia, para que a gente conseguisse entrar num consenso e ter o melhor desenvolvimento possível desse treinamento. Então, nós chegamos aí à conclusão, nós estamos aí seguindo todos os protocolos do que o governo passou, né? Então, voltamos a treinar aí com grupos de seis atletas, respeitando o distanciamento, respeitando tudo o que foi solicitado e dividimos em 4 grupos, né? 4 grupos para poder tentar atingir pelo menos a parte física, onde a gente tá conseguindo controlar bem a questão de carga de trabalho, volume, intensidade nessa questão, né? Então amanhã os atletas aqui do Figueirense e todos os membros de comissão técnica vão fazer os testes já, e para que na semana que vem a gente tente organizar um outro formato, se possível for, dentro que os órgãos públicos aí se manifestem de outra forma, para a gente poder estar preparado para iniciar de outra forma os treinamentos. Mas a gente já está preparado, está pronto e está tentando seguir realmente à risca e com bastante precaução e com bastante preocupação com esse momento, né, para que não aconteça nada. Então, os testes amanhã vão ser feitos e nós só voltaremos a treinar no campo após os resultados dos testes. Sejam Ok, parece que deu uma travada aí. Você está me ouvindo? Tinha cortado. Agora voltou. Voltou. Perfeito. Consegue me escutar bem? Consigo. Perfeito. Ok. Só fazendo algumas ratificações aqui de participação. O Maurício Nassif está te mandando, parabenizando Grande aí pelo abraço, Maurício. trabalho. Diogo. Ok. Bom, com relação ao retorno, né, continuidade do campeonato, o Figueira me parece que ele foi em terceiro, né, na primeira fase, e agora nas quartas pegaria aí o Juventus. Então, Isso. como é que você está vendo isso, né? Até para a legitimidade do campeonato, enfim, pelo que tem sido comentado aí pela federação, enfim, a gente sabe o que tem acontecido, a gente também tem acompanhado aqui na Federação Mineira. Inclusive, mandar até um grande abraço aí para o Leonardo Barbosa, que é o diretor de competições aqui. Qual é a sua expectativa com relação a esse retorno? Exatamente, até pelo fato, né, do Figueirense estar numa crescente com relação no campeonato catarinense. E aí essa paralisação, enfim, qual que é a sua expectativa Sim. real do término do campeonato por aí? A gente, né, dentro desse contexto, a gente acabou atingindo os objetivos que a gente traçou no início da temporada, né? Que era classificar no primeiro momento entre os 4 primeiros, né? E tentar atingir aí a terceira fase da Copa do Brasil, né? Pelo no mínimo a terceira fase da Copa do Brasil. E nós estávamos aí dentro com a nossa equipe num momento realmente crescendo na questão de questão técnica, questão tática, questão física, estava numa crescente bacana e com um trabalho sendo muito bem desenvolvido por todo mundo, principalmente aí da área de campo ali, né? E acabou que tudo parou, né? Na questão da pandemia. Então,
a gente está esperando um posicionamento da federação em relação ao retorno do campeonato. Nós achamos que vai acontecer o retorno do campeonato, né? Só não sabemos ainda a data. A federação, nós temos um vizinho aqui, o Rio Grande do Sul, que colocou o campeonato para iniciar no final de julho, início de agosto. Então nós estamos já foi um acordo entre os clubes, na verdade. Então a Federação Gaúcha já colocou no seu site e tudo, né? Então nós estamos aí pensando que daqui a pouco pode acontecer a mesma coisa aqui, né? Com esse período, com essa data. Mas a gente ainda está na expectativa de saber o quando volta, né? Nós gostaríamos que voltasse o campeonato, o estadual, terminasse o estadual, e aí logo em seguida, se possível for, retornar, começar os brasileiros para terminar o ano, né? Para terminar o ano, que a gente sabe que não vai ser fácil, da forma como está sendo, mas a gente precisa que volte, mas logicamente, né, Guilherme, eu acho que tudo tem que ser levado em consideração. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer que volte, mas a gente precisa que tudo esteja realmente controlado, né, e que a saúde de todo mundo, de todos os envolvidos, esteja colocada em primeiro lugar, né? Perfeito, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente sabe a importância, né, da efetividade da contratação, assim, a assertividade desse momento, né? Até o investidor 60 está comentando sobre a questão do PR, mas o investidor 60, eu te peço a compreensão, mas realmente aqui o nosso objetivo é mais acadêmico, a gente falar sobre essa questão do planejamento, então eu fico, né, te peço desculpa aí, realmente eu deixo à vontade ao Felipe, mas realmente não é muito foco a gente entrar nessas polêmicas especificamente com nomes de atletas e contratações, etc. E aí, sem polemizar com relação a atletas, mas já entrando um pouco exatamente dentro disso, essa parada, ela possibilitou que vocês fizessem, juntamente com as comissões, com a equipe de análise de desempenho, enfim, com o treinador e etc., porque o dia a dia, às vezes, não permite também essa parada de análise do elenco, enfim, da performance, da eficiência de cada um, o que cada um está entregando e tudo mais. Vocês utilizaram também esse momento aí para poder entender melhor as peças, para saber se realmente é o momento ou não de repente fazer até uma transação com relação a isso, né? Pode ser uma oportunidade também, aquela história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né, Felipe? Então, às vezes pode ser uma oportunidade. Então, vocês trabalharam também essa questão de identificar melhor e mais profunda, não melhor, né? Não é a palavra mais adequada, mas eu digo aprofundar realmente nessa análise junto com a comissão? Sem dúvida. Eu acho que foi um período onde a gente, logicamente que virtualmente, a gente acabou tendo reuniões muito mais seguidas do que para tratar desses assuntos do que normalmente se faz, né? Uhum. Nós fizemos sim, nós fizemos algumas contratações, né, no início do ano, e logicamente temos os meninos da base que eu falei, os meninos que são oriundos, que já estavam desde o ano passado para esse ano, os que subiram esse ano, então a gente tem feito bastante esse levantamento aí, e logicamente para poder saber as carências, né, se nós conseguirmos colocar o planejamento, e nós temos que ter o lado B, se não conseguir colocar o planejamento, aonde que a gente vai atacar especificamente, Uhum. né, para poder pelo menos ter o que a gente espera, né, de uma equipe um pouco mais, lógico, mais competitiva, vamos dizer assim, para um campeonato brasileiro, que nós sabemos que precisamos alguns reforços, mas nós não sabemos a quantidade que nós vamos conseguir por tudo que está acontecendo e pela questão orçamentária que a gente tem que respeitar. Então a gente precisa realmente tentar ser o mais assertivo possível aí nesse período. E nós temos conversado bastante, nós conversávamos anteriormente, e aí com a chegada do novo diretor também, a gente tem conversado bastante, tem pontuado algumas peças, e lógico que os nossos atletas que estão no elenco também tiveram essa avaliação bem clara, né? Hoje a gente tem a situação clara de cada um aí para tomar rumos caso precise tomar, tanto numa transação de saída, como também, logicamente, pela nossa satisfação, né, que nós temos com a grande maioria do elenco, numa renovação de possíveis renovações de contrato. Maravilha, perfeito, perfeito. Bom, ainda com relação
essa situação de jogo e tudo mais. Muito se discute, né, com relação ao volume de jogos no Brasil, né? Alguns clubes, infelizmente, têm um número reduzido, né, de jogos, ali basicamente o regional, outros já também, já, por outro lado, reclamam com relação ao volume, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, viagem, enfim, toda a nossa extensão aí continental, né, do Brasil, que é uma realidade. E também no sentido de ter uma possibilidade de desenvolvimento de um trabalho, de redução do desgaste físico dos atletas, e aí sim eles poderem, de repente, ter uma performance melhor em todos os jogos, uma vez que eles fossem mais espaçados, etc. Eu queria saber a sua opinião com relação a essa possibilidade. Será que realmente é o momento de se discutir alteração de calendário no Brasil? Você acha que isso é viável? Qual que é a sua opinião, né, como executiva de futebol com relação a esse tema, que eu sei que é um tema realmente bem caloroso aí para discutir. É o momento? Você acha que isso talvez pudesse ser alguma solução para o futebol brasileiro? Eu, na verdade, eu tenho uma posição bem pessoal realmente, né, Guilherme? Porque assim, eu trabalhei em bastante clubes pequenos do estado, né? Tanto aqui de Santa, como eu falei, como de Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, Uhum. equipes de segunda divisão, de estadual, né? Não nacional, estadual mesmo. E eu acho que tu acabar com os estaduais da forma como a gente tem ouvido algumas situações, ela é muito traumática para esses clubes, né? Eu acho que sim, daqui a pouco pode ter um diálogo para daqui a pouco os clubes maiores, né, ou que tenha competição nacional entrar numa fase posterior, ter alguma conversa nesse sentido para diminuir realmente esses calendários, porque realmente é desgastante para todo mundo, né, não só para os atletas, para nós também Sim, que verdade. que a gente acaba não parando o ano inteiro, que quando é as férias dos atletas a gente está planejando o ano seguinte. Verdade. E, e eu acho que pode se pensar de alguma forma, mas eu acho que a gente tem que pensar, não olhar só para si, né? Eu acho que os clubes eles não podem só olhar para si. Eu acho que nós temos que olhar para os clubes menores que precisam, né? Eles precisam jogar, eles geram inúmeros empregos também. Sem dúvida. Então a gente precisa pensar muito nisso para que não simplesmente não se acabe com os estaduais de uma forma aonde tu vai ter mais atletas desempregados, mais funcionários desempregados, vai acabar extinguindo clubes tradicionais. E é importante, né? É importante que os clubes grandes, que Figueirense, que Avaí, que Chapecoense, que Atlético, que Cruzeiro, que América, Grêmio, Inter, enfim, que vão ao interior para estar, né, perto da sua torcida, inclusive, que às vezes, né, normalmente tem mais torcida até no interior do que o próprio clube quando vai jogar contra, né? Então, Uhum. para estar próximo desse torcedor, né? Eu acho que precisa de alguma forma. Lógico, tem que pensar alguma forma, alguma maneira diferente. Pode ser. Eu acho que tem que se pensar sim, mas a gente não pode simplesmente fechar os olhos para esses clubes menores aí do nosso futebol. Perfeito. Muito bem. Algumas participações aí, o Diego está comentando, né? Os estaduais são o combustível do futebol brasileiro, principalmente para os menores. E é uma grande realidade, né? O que você acabou realmente de Uhum. comentar. Quer dizer, a geração de emprego, enfim, e a fomentação do futebol, muitos saem exatamente dos campeonatos regionais, né? O que é muito Exato. importante. Bom, Felipe, nós estamos caminhando aqui, né? Conversa boa, infelizmente passa rápido, né? Nós Exato. estamos chegando aqui no final. Eu tenho só mais duas colocações para fazer. Eu queria que você, assim, com esse papel, né, que você tem de executivo, enfim, de líder, sem dúvida nenhuma, a sua palavra perante os atletas, enfim, dentro do clube, ela tem um peso muito significativo, né, motivacional e tudo mais. Então, se eu pudesse mandar aí uma mensagem, né, para os atletas, no sentido do que a gente pode ganhar, né, nesse período de pandemia, que infelizmente é uma situação que foge do controle de cada um, mas se eu pudesse mandar aí uma mensagem para os atletas, né, os desafios que nós vamos ter aí dentro do ano ainda, em 2020. A gente sabe que vai ser muito acelerado, independente do que acontecer, a gente sabe que vai ser um ano realmente muito atípico, né? E de acordo com o que as federações decidirem, a velocidade aí do retorno, o empenho dos atletas, realmente ele vai ter que ser ainda maior. Então, uma mensagem aí sua para os desafios aí e os ganhos, né, que o clube teve durante esse período de pandemia.
Eu acho que para todos nós que vivemos isso, que estamos vivendo, eu acho que a principal lição, né, em vez de a gente ficar reclamando do dia a dia, das coisas que acontecem, né, nós tivemos aí, eu acho que todos tivemos bastante tempo para ficar com as nossas famílias, Uhum. né? Eu acho que essa questão humana ela é extremamente importante. O pessoal a gente que viaja terça, volta quarta, viaja na sexta para jogar no sábado, para voltar de novo e fica pouco tempo, né? Que quem ainda não voltou aos treinamentos ou quem ainda tem tempo, que aproveite bastante a sua família, que curta bastante seus filhos, a sua esposa, né? Que não podemos estar com todos da família ao mesmo tempo e que dê valor ao trabalho. Né? Eu acho que não só o futebol, eu acho que a gente tem que dar valor ao Exato. trabalho, porque estamos todos nós aí querendo voltar a trabalhar o mais rápido possível, né? E eu acho que a gente tem que dar valor ao nosso trabalho, e porque, como eu falei, é muito fácil a gente estar sempre reclamando das coisas quando não acontecem e quando a gente não as tem, a gente acaba sentindo falta, né? Então, os problemas quando tem, nós temos que estar ali para resolver e de alguma forma, sendo como profissional, sendo como pai, como homem de família e de alguma forma, mas que aproveitem a cada momento, que aproveitem a família. Quem diria que nós aí iríamos vivenciar uma pandemia no mundo, né? Quem diria que todos nós aí na nossa faixa etária, de todos os nossos filhos, enfim, mas que a gente aproveite cada minuto que tenha com a família e que a gente dê valor ao trabalho que a gente tem. Para assim, que é um trabalho gostoso de se fazer, ele é trabalhoso, ele é dificultoso, ele tem inúmeros problemas, a gente lida com N situações ruins durante tanto tempo, mas as coisas boas elas são muito rápidas, né? É uma vitória e depois é uma derrota e é um acesso e é briga por descenso, então a gente acaba brigando por muita coisa durante o ano inteiro. Então acho que a gente tem que dar valor a cada dia que a gente está no nosso trabalho, independente seja ele qual for, e valorizar a nossa família, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que nos cercam principalmente. Maravilha. Muito bem, assim, isso ratifica, né, realmente aí a sua posição e a sua liderança, realmente muito bacana, principalmente esse envolvimento também de uma forma bem global, né, tanto na parte técnica e principalmente essa questão da família, né, muitos atletas, inclusive, viajam o ano inteiro, você também, né, muitas vezes a gente esquece dos dirigentes, dos executivos que viajam também, né, não são Viaja só os bastante. atletas, né, então é muito É, bacana essa sua colocação, sim. Agora, para a gente poder finalizar, e até dentro da linha aí do Diego, que ele comenta aqui sobre a questão de alguma dica, né, de oportunidade para trabalhar dentro do clube. Quero mandar também um abraço para o Gil e para a Fátima que está aí participando, mas nós sempre terminamos a nossa live pedindo uma mensagem final aos nossos convidados para os nossos acadêmicos do FootClass, né? São muitos acadêmicos aí que estão realmente estudando, tanto na parte de graduação, enfim, na parte de educação física, supervisores, enfim, todos esses stakeholders do futebol. Qual que seria uma mensagem para os acadêmicos do futebol e principalmente do FootClass que você deixa como motivação para entrar nesse mercado, né, para não desistir? É um mercado sedutor. A gente tem aí um minuto para poder finalizar. João, já te agradeço a sua participação, parabéns pelo trabalho, espero realmente aí que o Figueirense consiga desenvolver um trabalho pelo qual eu tenho certeza que a sua estratégia está planilhada, e sucesso para você. Mais uma vez, muito obrigado. Por favor, sua mensagem final aí aos nossos acadêmicos do FootClass. primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Guilherme, a FootClass, a todos. E, na verdade, o que eu tento deixar muito é a vontade de fazer o que gosta, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta. Eu acho que se você gosta de trabalhar com futebol, de estar no meio do futebol, estuda, se intera, vai atrás, converse com as pessoas, conversa bastante, não tenha medo de perguntar. Eu acho que nenhum de nós sabemos 100% de tudo e não tem vergonha de saber, de perguntar, de questionar, de correr atrás do que a gente realmente precisa entender, né? E não é vergonha também não saber de tudo. Eu acho que a gente precisa realmente estar crescendo a cada momento como pessoa e como profissional. Então, eu acho que o recado é ir atrás, é fazer com que as pessoas entendam, conversa. Nós aqui, eu particularmente aqui no Figueirense, o Figueirense hoje é um clube que ele tenta formar profissionais também, então nós temos aí estagiários trabalhando conosco, entra como estagiário, eu acho que a grande maioria que iniciou começou dessa forma,
e a gente precisa disso. Lógico que o retorno financeiro todo mundo quer que seja imediato, mas a gente precisa, isso demora bastante, a gente precisa estar no meio, a gente precisa se inteirar bastante das situações, das coisas, e não desistir, porque o futebol